9:11 e depois Isaías 9:6. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora vamos lá para Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nossa grande alegria nessa época é poder exaltar os atributos, as características de Jesus que não qualificam, né, mas demonstram, apresentam claras evidências de que ele é muito mais do que um jovem idealista que percorreu as estradas da Galileia, da Judéia, muito mais do que um mestre com palavras tão tocantes, com tanta sensibilidade, com tanto carisma, dando atenção aos pobres, aos doentes, corajoso no seu discurso com os poderosos, com os políticos da época. Mas de fato ele é alguém muito especial, no sentido de que ele de fato é o Filho de Deus e Deus encarnado. Deus não em aparência humana, mas milagrosamente, inexplicavelmente, temos condições humanas de explicar, em um corpo humano de carne e osso, verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano, mas sem pecado. Nós não comungamos, como algumas outras comunidades, né, que se expressam, creem dessa maneira, que Jesus tinha pecado, que era necessário que ele tivesse para que ele realmente partilhasse a natureza humana. Não. O próprio Adão e Eva, os nossos pais, né, eram humanos antes de pecar. Não é possível ser humano sem ter o pecado. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele era muito mais que humano, mas era humano, tinha o seu corpo. Nasceu como uma criança pequena e lentamente ele, como diz a palavra de Deus, ele crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele passou pelo processo que nós passamos. Então é uma época em que nós celebramos com muita alegria, confiando, crendo de todo o coração, sem nenhuma dificuldade, sem a necessidade de explicar isso de uma forma biológica ou científica, entendendo que é um milagre de Deus em que o nosso coração foi agraciado com essa fé. Nós cremos, nós confessamos, nós nos alegramos, nós exultamos de saber que braços acolheram o menino Deus, o amamentaram, o acariciaram, o colocaram para dormir, trocaram suas roupas e acompanharam os primeiros passos. De fato, as pessoas podiam dizer: mas não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? De onde lhe vem essa sabedoria? Sim, as pessoas que conviveram com ele sabiam, viam, testemunharam, perceberam que ele era uma pessoa comum, que não fez uso do seu poder para facilitar a sua infância, facilitar a sua adolescência, facilitar a sua juventude ou assim por diante. Então, nós temos a alegria de celebrar esse momento. Mas temos uma outra grande alegria, porque a igreja celebra esses domingos, né, que antecedem a celebração da primeira vinda do Senhor, sempre olhando para o futuro advento, né, a chamada parousia, a chegada plena do Senhor e a conclusão
O nosso coração também se alegra, porque confiamos que Ele honrou e cumpriu a primeira vinda, e Ele fará também com essa necessária, né, e urgente volta do Senhor. Mas essa volta do Senhor hoje, para a cristandade moderna, contemporânea, principalmente a igreja evangélica brasileira, ela não é interessante. Esse assunto não é tratado nas igrejas. A cristandade evangélica de hoje quer viver esse tempo, quer se tornar rica, quer ter carro zero, quer ter carro importado, quer ter isso, quer ter aquilo. Não quer que Jesus volte, esse não é o assunto. Quer sucesso, quer ser bem sucedido nessa vida presente. Ainda que tudo isso, né, a gente sabe, vem misturado com uma série de situações que a palavra Deus chama de riqueza de origem iníqua. Riqueza de origem iníqua. Trabalhamos honestamente, ganhamos o nosso dinheiro, mas nós sabemos que o sistema, tanto econômico como político, tem as suas pendências, né, em relação à justiça do Senhor. Né? A palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 18, versículo 1, diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da congregação, né, o tabernáculo, e a terra foi subjugada diante deles. Essa palavra aqui está traduzida nessa versão como subjugada, é a mesma do chamado mandato cultural lá de Gênesis, quando o Senhor diz que o ser humano domine sobre a terra, sobre os animais, né? Ele exerça as faculdades que Deus lhe deu, as responsabilidades que Deus lhe deu de forma ética, de forma séria, ele reine sobre esse planeta tão maravilhoso que Deus fez, mas o pecado deturpou isso. Mas a graça de Deus, por meio da presença de Deus, né, e a ênfase aqui é a tenda da congregação, o tabernáculo ali, representando a presença de Deus, a orientação, a graça no coração de Josué para seguir conforme o livro, a revelação, as escrituras que eles até então tinham, estava dando a eles a vitória sobre aqueles povos, aquelas culturas politeístas, extravagantes, e o povo de Deus estava se estabelecendo na terra. É essa palavra que nós encontramos no Novo Testamento também, com outros termos, né, representando o governo de Jesus, o reino sendo dado a ele, sendo entregue ao seu devido dono. Quando nós falamos da volta do Senhor, nós estamos falando isso. Venha o teu reino, nós oramos. Venha o teu governo. Chega de maldade, chega de violência, chega de falsidade, de conflitos. Estabeleça o Senhor o seu governo, a sua autoridade, a sua vontade seja feita nos céus e na terra, em todo lugar. Essa expressão de Josué, todos sejam subjugados, né? Toda língua confesse que o Senhor reina. Então, o nosso coração, o coração de um cristão, ele tem essa luta com a natureza rebelde do seu coração, o velho homem, desejando que cada vez mais Cristo governe a sua vontade. A nossa vontade é que é rebelde, a nossa vontade é que é colocada diante dos mandamentos de Deus. Não cobiçarás, mas nós cobiçamos. Mas a graça e o Espírito Santo vão trabalhando conosco e mudando, quebrando o encantamento do pecado sobre nós e abrindo os nossos olhos para ver a beleza e a graça do Senhor Jesus. Esse é o caminho estreito que o Senhor Jesus fala. Mas será que esse caminho ficou estreito só com Jesus? O caminho sempre foi estreito. Para chegar até Deus e conviver com Deus sempre foi estreito. Quando nós olhamos lá no paraíso, o Senhor colocou várias árvores. E Ele disse: vocês podem comer todos os frutos, mas só uma tinha o fruto da vida. Estreito. Uma opção. Todas as outras poderiam satisfazer o apetite físico. Mas a vida, uma vida plena de significado, uma vida profunda, eterna, uma vida mais sublime, um outro nível de vida, uma árvore só. Mas uma vez que o ser humano fez a escolha errada, essa árvore
o acesso a essa vida foi bloqueado. E se fosse depender do ser humano, para o ser humano construir uma escada até Deus, para o ser humano passar por esse caminho estreito, não conseguiria, não tem condição. O próprio Deus tomou iniciativa. O próprio Deus tomou iniciativa e ele foi revelando-se, se aproximando e trazendo pessoas nesse caminho. E aí nós vemos testemunhos da Bíblia, né? Enoque, por exemplo, passou por esse caminho estreito. Experimentou essa alegria de estar com Deus, de sua vontade e a vontade de Deus se unirem, seu pensamento e o pensamento de Deus, seu coração e o coração de Deus. E a oração não era algo pesado, meditar no reino de Deus não era algo pesado. Enoque tinha uma profunda liberdade de viver tudo isso. E o Novo Testamento nos diz, ele pregou que o Senhor voltaria com as suas miríades. Ele estava bem no comecinho do mundo. Como é que ele sabia isso? Como é que ele, bem no comecinho do mundo, estava falando de algo que nós ainda estamos próximos de acontecer? E nós já estamos no século XXI. Que profunda comunhão esse homem teve com Deus, que acesso a verdades e assuntos ele teve, lá nesse início, onde ainda tudo era incipiente, o caminho estreito, o chamado, a graça de Deus. Assim foi Noé. A arca estreita no sentido de que aquela era a opção de salvação de vida. E depois, mais à frente, Abraão e o pacto. E depois, lá no Êxodo, no Egito, o caminho estreito pelo mar, o caminho estreito pelo deserto, o caminho estreito pelo tabernáculo. E em todas as Escrituras nós vamos perceber, meus irmãos e irmãs, esse chamado, essa chegada de Deus, esse advento de Deus vindo ao nosso coração e nos chamando para a renúncia, nos chamando para deixar de lado tudo aquilo que em momento algum estará debaixo do governo e da vontade de Deus, precisa ser excluído, precisa ser abandonado, por mais doloroso que seja, tem que ser deixado de lado. E Deus faz questão de revelar a sua vontade nesse aspecto. Então, quando Jesus vem e revela a sua identidade, ele claramente fala a respeito do reino de Deus, e ele mostra essa estreiteza. O seu primeiro advento coloca diante das pessoas, né, a realidade de ser ele, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o prometido, o único cujo nascimento foi anunciado antecipadamente há muito tempo atrás. E as coisas vão se fechando, as evidências, os fatos vão se relacionando, se conectando com essas profecias do passado, e por isso nós podemos declarar, é ele prometido. Não podemos esperar outra pessoa, não podemos esperar nada de outras coisas, de uma melhora na conjuntura mundial, no desenvolvimento tecnológico da humanidade, no desenvolvimento educacional, filosófico. Tudo isso já foi tentado. Tudo que vem da terra é como a Babel, a Torre de Babel, o esforço em vão de tornar famosos os nomes de grandes líderes políticos, grandes filósofos, grandes isso e aquilo. Mas é só isso. É o chamado de Deus a Abraão que nos leva nesse caminho estreito até Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias. Por quê? Porque é desse povo que o Senhor Jesus, em uma linhagem, chegará a esse mundo e trará a sua graça e a sua bondade e o seu amor sobre a nossa vida. Há uma frase lá no texto das Crônicas de Nárnia, uma canção que é cantada desejando o fim daquele inverno, o domínio, né, da Rainha das Neves. E a canção dizia assim: o mal será bem quando o asno chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Nós sabemos que C.S. Lewis constrói o personagem Aslan representando Cristo, sua morte na mesa de pedra para salvar não só o Edmundo, que estava cativo,
pelo mal, mas todos os outros estavam transformados em estátuas, né? E ele vem então representando a chegada da primavera, da vida, da alegria. Essa música nos lembra a expectativa e a mensagem dos profetas messiânicos. Quando ele chegar, haverá justiça. Quando ele chegar, haverá esperança. Quando ele chegar, haverá alegria. É tão maravilhoso quando nós ouvimos as canções natalinas antigas, os hinos antigos de Natal, dos nossos irmãos do passado, que também viveram momentos muito difíceis. Guerras, como os pioneiros missionários norte-americanos que trouxeram para nós a igreja presbiteriana. Eles, enquanto Simon estava aqui, pouco depois de 1859, a guerra da secessão estourou lá, e o norte lutava contra o sul. Milhares de norte-americanos mataram outros milhares de norte-americanos. Uma guerra terrível, tanta violência. Mas quando chegava a noite de Natal, havia um pouco de esperança em meio à dor, à escravidão, ao ódio, à vingança, perda de filhos, lares queimados, futuro incerto. Mas Deus, na sua graça, ainda deixava um sinal, né, de esperança em meio a tanta dor. E as canções natalinas eram cantadas naqueles corações que haviam sido devastados, né, pelo sofrimento da guerra. Um verso de um hino diz também, né, nós nos exortamos a compreender que esta criança é realmente envolto em carne e divindade. Nós vemos, salve Deus, Deus encarnado, glorioso agora, eis que se levanta, Rei e Deus, e também sacrifício. Ele é Rei, Ele é Deus, mas Ele é o sacrifício. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para tomar o nosso lugar, para dar um golpe definitivo na dívida e libertar-nos de toda a condenação. A história de Natal traz esperança, mas traz também este conflito do bem e do mal, essa situação, esse peso, esse pagamento altíssimo que será dado, né, pela nossa libertação. Por isso nós professamos hoje que Jesus reina e que Ele voltará. Nós não sabemos quando Ele voltará, mas a palavra de Deus nos fala sobre sinais, a palavra de Deus nos fala sobre alguns eventos que Ele chama de começo das dores. Então, Ele nos exorta a estarmos preparados, a sermos vigilantes, porque a hora em que menos esperamos, Ele pode vir. Então, a época do Advento é a época de nós redobrarmos a nossa vigilância, examinarmos a nossa vida, colocarmos diante do Senhor, se estamos sendo zelosos com as disciplinas espirituais, leitura da palavra, meditação das Escrituras, a oração, presença na igreja, a adoração, o serviço cristão, participação na mesa do Senhor, a contribuição, todos os aspectos reais que sempre fizeram parte do testemunho real, cotidiano da igreja desse mundo. Aspectos que hoje as pessoas às vezes querem terceirizar, passar para outros, não tem mais prazer, né? Não tem aquele desejo, aquela vontade de, por meio desses meios de graça assim chamados, né, desfrutar da presença do Senhor. Talvez atalhos, talvez aspectos que sejam menos trabalhosos, né? Mas a palavra de Deus nos diz que eles são valiosos justamente porque são contrários à nossa carne, à nossa natureza. Nós esperamos o Senhor Jesus como juiz fiel e verdadeiro. É o que esse texto do Apocalipse está nos recordando. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, não há suborno, não houve mudança alguma na sua palavra, nas suas promessas. O mesmo zelo que Ele tinha quando esteve aqui de cumprir as Escrituras, Ele tem até hoje.
Não foram poucas as vezes em que ele disse: é necessário para que se cumpra as Escrituras. Então Jesus não veio aqui para improvisar. Ele não veio aqui e aí ele foi improvisando situações, as coisas foram acontecendo e ele foi espontaneamente reagindo, nada disso. Ele já veio com um roteiro previamente escolhido e selecionado. E daquele roteiro que ele já havia exposto nas Escrituras do Antigo Testamento, ele foi cumprindo exatamente o que estava ali. Intencionalmente, propositalmente. Nada de adaptações, nada de improvisação, nada de arbitrariedade. Essa linha vermelha, traçada desde o início, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, Jesus tem seguido criteriosamente. Não devíamos nós também colocar nosso coração diante de Deus para que a nossa vida, os poucos anos que temos aqui, chegará o tempo que nós estaremos na mesma situação do reverendo Carlos Aranha, nos nossos dias de despedida aqui. E como terá sido a nossa caminhada? Não é para nós hoje o momento de também, ao exemplo do Senhor Jesus, colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir que a nossa vida siga a pauta, a agenda das Escrituras, da vontade de Deus? Ou nós esperamos uma experiência nova, que mexa conosco, uma emoção, alguma coisa diferente? Ao olharmos para a vida de Jesus, ele não tinha e não demonstrou e não semeou no coração dos seus discípulos que ficasse com nenhuma expectativa além daquela traçada pelas Escrituras. Esse é o caminho estreito. Sempre foi estreito. Estreito pela escolha antecipada de Deus, que as coisas precisam ser dessa maneira. Por isso Deus é bastante exigente com os meios que Ele escolheu para a adoração. Os instrumentos, o tabernáculo, as formas, as liturgias, precisava ser exatamente daquele jeito, porque tudo aquilo representava Jesus. E Jesus cumpriria a pureza e todo aquele esquema exatamente como foi feito, anunciado pelos profetas. E é exatamente por essa palavra que nós também seremos avaliados ou colocados diante de Deus com relação à recompensa, com relação ao aproveitamento das dádivas e oportunidades que Deus tem nos dado. Ele é o justo juiz, ele é fiel e verdadeiro, porque ele segue exatamente o caminho estreito estabelecido pela vontade do Pai. Essa é a grande vantagem que a Igreja de Jesus hoje tem sobre Satanás. E é nesse campo a verdadeira batalha nossa contra o mal. O que já aprendemos da palavra de Deus? E o que desse aprendizado, desse conhecimento, efetivamente está sendo colocado em prática? É nesse terreno que Satanás é derrotado. Em outros, nós não temos chance. Nenhuma. Mas o Senhor Jesus, fiel e verdadeiro juiz, já nos deu o exemplo. Apocalipse 21, 13 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E lá em Apocalipse 16, 17, lemos assim: está feito. Está feito. Está consumado. Isso falando do futuro. Por isso que celebramos dois adventos, um que já aconteceu e um que vai acontecer, como se já tivesse acontecido. Porque quando nós abrimos as profecias e nós abrimos o Apocalipse, o que ainda está lá, Deus está dizendo: já aconteceu, está feito. A mesma palavra que nós encontramos na cruz, quando o Senhor Jesus diz: está feito, está pago, está consumado. Que alegria nós não estamos falando de lendas, de fantasias, de historinhas bonitinhas, sensíveis, sentimentalistas de Natal, mas a pura verdade, um plano maravilhoso que está em realização. A palavra de Deus nos fala para confiarmos neste cuja autoridade está sobre todas as coisas.
Tem um devocionário da revista Christian Today, Cristianismo Hoje, em que ele fala para nós pensarmos numa praça, uma praça com brinquedos, e uma criança pequena está brincando, daqui a pouco chegam umas outras ali, e tem um valentão no meio, pede para ela sair do balanço, porque ele quer usar o balanço, dá ali um susto naquela criança deixa ali o seu balanço, vai chorando no canto, e aqueles valentões ficam ainda tentando amedrontá-lo, né? E aí chega o pai daquela criança e dá um abraço nela, leva ela para o carro, e quando coloca ela no carro, ela olha lá e os valentões estão dando risada, apontando o dedo para ele vai embora, e parece uma situação humilhante, né? Aí esse irmão que escreve esse devocionário, ele fala assim: mas imagine que o pai vem e só a presença do pai já impõe um respeito naqueles valentões e eles se afastam. Outras crianças que foram atormentadas por aqueles valentões estão escondidas em outros cantinhos daquela praça. E então aquele pai vem, abraça o seu filho, coloca ele no balanço, e aquele pai disse: quer saber de uma coisa? Eu vou reformar essa praça aqui, eu vou trazer novos brinquedos, eu vou fazer esse ambiente aqui muito mais atrativo. Vai até as crianças que estão escondidas, tiram elas de lá, traz para cá, demonstrando que as está protegendo, reconcilia com algum daqueles valentões, compra brinquedos prontos, coloca ali, e aquela praça fica toda transformada. E agora a alegria, todos têm seus brinquedos, eles estão convivendo sob a proteção daquele pai que chegou ali e transformou tudo aquilo. Então esse irmão diz assim: vai ser a volta do Senhor. Aqueles que se impõem pelo medo, se impõem pela pressão, aqueles que trazem uma série de situações, aqueles que estão escondidos, com medo, não tem condição de tomar uma iniciativa, né? A presença do Senhor vem e traz segurança, traz transformação, traz alegria, traz celebração. É por isso que, mais uma vez, né, esse assunto para nós liga-nos com uma doutrina muito preciosa para a igreja cristã reformada: a soberania de Deus. Nenhum poder na terra, céu ou inferno consegue agir contra o povo do Senhor se ele não permitir. Deus não apenas controla o macro-universo, mas também os detalhes das nossas vidas. Ele está acima de qualquer poder humano e espiritual, qualquer força ou reinado. Não há nada e ninguém como o Altíssimo. Ele é soberano. Um outro ponto que, ligado a esse, que nós também devemos destacar nesse período de preparação, é que o Senhor nosso Deus, Ele intervém nas nossas vidas. E Ele pode transformar situações de disciplina, situações de sofrimento, em alguma coisa boa, em alguma coisa útil para a nossa vida. Por isso que os planos de Deus são de fato os melhores. O Ronaldo Lidório está também fazendo tratamento de um câncer. Ele diz isso, que Deus nos dê a graça de, quando estivermos sofrendo, nesse momento nós optarmos por exaltar a Deus. Exaltarmos a Deus. Veja que coisa impressionante. A comunhão, pela graça de Deus, já desenvolvida na nossa jornada, numa situação de aparentemente abandono, tristeza e dor, nós, como Daniel, como Jó, primeira parte da nossa oração ser uma exaltação a Deus, reconhecendo que Ele está acima das circunstâncias e que nós esperamos o melhor, que nós vamos esperar, que nós vamos aguardar, que nós vamos chorar, que nós vamos pedir, que nós vamos clamar, mas é a Ele, não é ninguém mais, porque nós sabemos que Ele é que tem todo o poder. Ele é que tem a condição, a única condição de fato nos dar da sua graça e da sua misericórdia. Então, meus irmãos, o que era impossível ao ser humano, encontrar um espaço, encontrar uma
entrada, ou uma saída, ou uma forma de chegar sozinhos nesse caminho estreito. Jesus conquistou para nós. O reino de Cristo é de grande alegria, justamente porque quem poderia reverter essa situação? Quem poderia vencer esse poder destrutivo que se instalou na humanidade, neste mundo, e tem corrompido e levado à destruição todas as coisas? Quem teria tanto poder para mudar a direção, as consequências de tudo isso? A tendência é de mal a pior. O mal, do que esperar do mal, a não ser mais corrupção, mais contaminação, mais perversão. No entanto, o Senhor Jesus tomou as nossas dores, visitou esse mundo escuro e a profecia se cumpriu. Aqueles que habitavam na escuridão, surgiu uma grande luz. Então, que nesse primeiro domingo do Advento, nos lembremos do passado, nos lembremos dos êxodos, nos lembremos dos caminhos estreitos pelos quais Deus, na sua graça e misericórdia, foi preparando o coração do seu povo para a chegada do nosso Salvador. O Deus encarnado, Deus de Deus, luz de luz. E Ele não veio para uma passagem. A palavra de Deus é clara, Ele veio para habitar conosco, tabernacular conosco. E Deus habitará com os homens. E Ele será o seu Deus. E eles serão povos de Deus. A vinda de Jesus não é uma passagem. A vinda de Jesus é definitiva. Nós somos agraciados pela sua bondade, o seu amor, e ter essa fé no coração. Deus assim nos abençoe, que seja esse ano uma celebração muito especial do Advento, da chegada, da presença espiritual do Senhor, no qual vamos celebrar na ceia, mas também sua vinda, a sua volta, o seu segundo Advento. Amém? Vamos nos preparar então para participar da mesa do Senhor.